Fui agredida pelo meu marido. E meus filhos filmaram tudo. No começo, eu achava que era só mais um surto de raiva. Uma explosão passageira. Dessas que a gente perdoa pra não dormir sozinha na cama. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu estava caída no chão, com a boca cheia de sangue e os olhos já quase fechando. A dor não era só nos ossos, era na alma. Porque enquanto ele gritava e me chutava como se eu fosse lixo, meus filhos estavam parados na porta. Um deles, com o celular apontado pra mim, gravando. Sim, eles filmaram tudo. Eu ouvi a risada do mais velho. Uma risada seca, debochada. Como se o que estivesse acontecendo ali fosse parte de um show. Como se a minha dor fosse conteúdo. Como se eu, a mãe que pariu, que alimentou, que se privou de tudo, fosse só uma cena de entretenimento. E ali, entre um tapa e outro, eu me perguntei: onde foi que eu perdi meus filhos? Quando foi que eu me tornei tão invisível, que nem a dor mais os comovia? O que aconteceu depois daquela noite mudou tudo. E não, essa não é uma história de redenção fácil. Uma história de silêncio, culpa, decisões amargas e justiça. Eles achavam que estavam apenas filmando a verdade. Mas esqueceram que eu também posso contar a minha versão. E agora, você vai ouvir. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se já ouviu falar de algo parecido. Deixa seu like se essa história te tocou. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais como essa. Meu nome é Elsa, e essa história começa bem antes da primeira agressão. Começa quando eu ainda acreditava que o amor era feito de sacrifício. Conheci o Gerson quando eu tinha só 19 anos. Ele era mais velho, trabalhava como pedreiro e tinha um jeito de falar que hipnotizava. Ele era direto, seguro. Parecia saber o que queria da vida. E eu só queria alguém que cuidasse de mim. Logo engravidamos do primeiro filho, o Tiago. Depois veio a Julinha. E o que começou como uma vida simples e promissora foi se transformando, aos poucos, num pesadelo silencioso. O Gerson nunca foi carinhoso, mas também não era cruel, no começo. As primeiras grosserias foram palavras jogadas no ar, daquelas que você finge que não doem para não criar confusão. Depois vieram os empurrões. E aí, os sumiços. Ele passava a noite fora, voltava fedendo a bebida, com olhos de bicho e silêncio. De túmulo. Eu tentava manter tudo de pé, principalmente por causa das crianças. Trabalhava lavando roupa para os outros, cuidando de idosos, limpando casa. Tudo o que ganhava ia pro leite, pro arroz, pro caderno da escola. Mas o Gerson, gastava o dele em boteco. Tiago foi crescendo e se afastando de mim. Tinha só 11 anos quando começou a me responder com desprezo. Repetia palavras que ouvia do pai. Mulher mandona, vagabunda, drama de pobre. Eu via nos olhos dele a mesma frieza que um dia vi nos do Gerson. E aquilo me dava medo. A Julinha era diferente. Mais calada, mais doce. Mas mesmo ela começou a me olhar com estranheza. Como se eu fosse o problema dentro daquela casa. Eu tentava proteger, ensinar, ser forte. Mas dentro de mim eu estava rachando. Eu não apanhava todo dia. E é isso que fazia tudo mais confuso. Quando ele me tratava bem, era um alívio. Um momento de falsa paz. Eu me agarrava a isso como uma náufraga agarra um pedaço de madeira. Achava que se eu mudasse, se eu fosse mais paciente, mais compreensiva, ele ia melhorar. Mas ele nunca melhorou. E os meninos, ao invés de serem meu apoio, viraram plateia. Tudo mudou numa noite de domingo. Tínhamos acabado de jantar. Eu falei que o arroz tinha queimado porque ele demorou a chegar. E ele explodiu. Me empurrou contra o fogão, jogou o prato no chão e começou a gritar. Tiago puxou o celular do bolso e começou a gravar. Eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. E ele ainda falou. Isso vai bombar no TikTok. Julinha, do lado dele, ria. Aquilo me cortou mais que qualquer tapa. Ver meus filhos rindo, gravando. Como se fosse um espetáculo. Eu caí no chão com a mão no rosto e o sangue escorrendo. E quando olhei para cima,
Vi meu reflexo no inox do fogão. Uma mulher destruída. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não chorava mais. O corpo simplesmente desligava. O Gerson saiu, como sempre. Os meninos subiram pro quarto. E eu fiquei ali, sozinha, no silêncio. Eu lembro de ter me levantado, ido até o banheiro, olhado meu rosto machucado no espelho e dito pra mim mesma: se amanhã eu acordar, alguma coisa vai mudar. E naquele momento, sem saber como nem com quem contar, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais esperar por socorro. Eu ia fazer o que ninguém naquela casa esperava: contar a verdade. Mostrar quem eles realmente eram por trás das portas fechadas. Mas para isso, eu precisava me calar mais um pouco. Precisava observar, escutar, planejar, porque a vingança de uma mãe ferida é silenciosa e começa pelo olhar. Nos dias que se seguiram, eu não disse uma única palavra sobre o que tinha acontecido. Continuei a cozinhar, limpar, lavar as roupas, responder com calma, agir como se nada tivesse mudado. E essa foi a minha primeira vitória, porque o Gerson achava que tinha vencido. Os meninos achavam que eu estava conformada. Mas por dentro, eu já tinha deixado de ser a mulher que se calava. Eu comecei a gravar. Tudo. Em segredo. Escondi um celular antigo atrás da estante da sala. Outro embaixo da pia. Coloquei uma câmera falsa na cozinha e disse que era pra monitorar o gás. Eles não desconfiaram. E assim, pouco a pouco, eu comecei a montar um quebra-cabeça de horror. No segundo dia, Tiago empurrou a irmã porque ela se recusou a buscar refrigerante. Ela caiu, bateu o braço e ele riu. E eu gravei. No terceiro dia, o Gerson voltou alterado. Me xingou por não ter deixado o controle remoto no sofá. Xingamentos baixos, nojentos. Eu não reagi. Só gravei. No quinto dia, ouvi Julinha dizer pro irmão que a mãe merecia umas boas porradas pra deixar de ser chata. Eu chorei no banheiro, em silêncio, mas continuei gravando. Eu descobri, com o tempo, que o horror do meu lar era mais profundo do que eu imaginava. O que me assustava não era só o Gerson. Era o eco dele nos meus filhos. Eles aprenderam com ele a desprezar, a ignorar, a machucar. E eu fui cúmplice sem querer, ao permitir que tudo acontecesse sob meu teto. Até que um dia, quando fui tirar o lixo, vi uma vizinha olhando para mim com estranheza. Ela abaixou os olhos rápido, como se tivesse vergonha de estar vendo meus hematomas. E aquilo me deu um estalo. Eu não estava invisível. Eu estava ignorada. Por medo. Por conveniência. E talvez, se eu contasse, ninguém acreditaria. Foi aí que eu procurei a Dizuleika, uma assistente social aposentada que morava no bairro vizinho. Uma mulher forte, viúva, que todo mundo respeitava. Eu fui até a casa dela com o coração na boca. Mostrei os vídeos. Um por um. Ela não falou nada. Só me ouviu. Quando terminou, ela disse: Elsa, isso é um caso sério. Você precisa sair daí. E eu respondi: não, ainda não. Eu não quero fugir. Eu quero provar. Eu quero que o mundo veja o que eles fazem. E ela, entendeu? Me ajudou a montar um dossiê. Começamos a organizar os vídeos, a colocar datas, a registrar as falas, os gestos. Criamos um perfil falso com o nome de Mãe Silenciosa. E começamos a postar pequenos trechos com a legenda: você riria disso? Em menos de uma semana, os vídeos começaram a circular. Sem mostrar rostos, sem revelar nomes. Mas com uma força que eu não esperava. Comentários de revolta, gente dizendo que já viveu o mesmo, mulheres dizendo: é igualzinho aqui em casa. E os meninos começaram a desconfiar. Tiago perguntou se eu estava postando coisa no Facebook. Eu neguei. E ele riu. Disse: tanto faz, ninguém liga pra velhas apanhando. E essa frase ficou na minha cabeça como um prego. Foi aí que o plano mudou. Eu decidi revelar tudo de uma vez. Postar o vídeo completo da noite em que eles filmaram minha agressão. Só que antes disso,
Eu fui até a escola da Julinha. Falei com a psicóloga. Contei parte da história. E pedi que ela ficasse atenta. Porque o que viria depois podia explodir tudo. No domingo seguinte, às 18 horas, o vídeo foi ao ar. Sem cortes. Sem censura. Essa sou eu. Elsa. Essa é a minha casa. Esse é meu marido. E esses são meus filhos. Em menos de 2 horas, já eram milhares de visualizações. O vídeo foi compartilhado por uma página de denúncias. Começaram a chegar mensagens, áudios, telefonemas. A delegacia da mulher me ligou. O conselho tutelar apareceu no meu portão. O Gerson, quando viu, quebrou o celular e gritou que ia acabar com a minha raça. Mas dessa vez os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. Quando ele tentou me agredir de novo, os policiais já estavam chegando. Foi preso em flagrante. Os meninos ficaram em choque. Tiago gritou que eu era uma traidora. Julinha chorou, dizendo que não sabia que era tão sério assim. Eles foram encaminhados para o acompanhamento psicológico. E eu finalmente dormi. Pela primeira vez em anos, dormi em paz. O vídeo rodou o país. Algumas pessoas me criticaram. Disseram que expus meus filhos. Outras me aplaudiram. Disseram que eu dei voz a milhares de mulheres. Mas a verdade é que eu não fiz isso por like. Eu fiz porque era a única saída. Porque ninguém ia acreditar sem ver. Porque até meus próprios filhos só entenderam a gravidade quando viram o mundo olhando para eles. Eu continuei o tratamento com a Desuleika. Comecei a fazer parte de um grupo de apoio. E hoje ajudo outras mulheres a documentar o que vivem. A se proteger. A se salvar. Porque o lar, às vezes, é o lugar mais perigoso do mundo. E o silêncio, o cúmplice mais cruel. Se eu aprendi alguma coisa com tudo isso, foi que a dor precisa de testemunhas. Não para fazer espetáculo, mas para deixar de ser invisível. 2 meses depois da prisão do Gerson, a casa estava em silêncio. Mas não aquele silêncio frio que me sufocava antes. Era um silêncio de reconstrução. De cicatrizes que ainda doem, mas que agora não sangram mais. Os meninos foram morar provisoriamente com uma tia, por recomendação da promotoria. E foi melhor assim. Porque, apesar de tudo, eu precisava reaprender a ser mãe, sem medo. Passei a frequentar o mesmo grupo de apoio toda semana. Lá, conheci histórias tão ou mais duras que a minha. Uma mulher que ficou paraplégica depois de anos de agressões. Outra que teve a filha tomada pelo ex-marido. E uma senhorinha de 73 anos que apanhava do próprio neto. Cada uma, ao seu modo, me fez enxergar que o que eu vivi não era exceção. Era sistema. Era padrão. Era herança maldita passada de pai para filho. E talvez por isso eu tenha feito o que fiz no último encontro do grupo. Levantei, peguei o celular e abri a galeria de vídeos. Um a um fui deletando todos os arquivos. Não porque queria esquecer, mas porque não queria mais viver ancorada na dor. Deixar de ser vítima era também deixar de carregar as provas. Eu já tinha contado minha história. Agora, era hora de começar outra. A justiça seguiu seu curso. Gerson foi condenado por lesão corporal grave e violência doméstica. Cumprirá a pena em regime fechado. E mesmo que um dia ele volte às ruas, dentro de mim, ele nunca mais terá espaço. Tiago e Julinha começaram terapia. O juiz determinou que só poderiam me visitar com acompanhamento. E eu aceitei. Porque, por mais que sejam meus filhos, eles também foram moldados na mesma sombra. Também precisam desaprender o que viram. Reaprender o que é amor. Às vezes me pergunto, onde foi que eu errei? E a resposta vem como um sussurro. Eu errei ao permitir, ao calar, ao achar que amor aguentava tudo. Mas a verdade é que amor que fere não é amor, é controle, é posse, é doença. E ninguém deve viver acorrentado nisso. Um dia, enquanto limpava o quintal, encontrei enterrada uma antiga boneca da Julinha. Estava suja, com o vestido rasgado, mas ainda tinha aquele sorriso torto no rosto. Peguei nas mãos e chorei.
Não por tristeza, mas porque aquela boneca, esquecida na terra, era o símbolo da minha vida até ali. Uma mulher soterrada, rasgada, mas que ainda conseguia sorrir. Porque sobreviver não é o fim. É o começo. Hoje, reativei minha antiga conta de costura no Instagram. Posto vídeos ensinando pequenos bordados. Mulheres de todos os cantos me seguem. Compartilham suas histórias, seus silêncios. E eu escuto, porque sei que toda mulher tem uma história que ninguém acreditaria. Até ver. E por isso, quando recebo mensagens dizendo: Elsa, você salvou minha vida. Eu não respondo. Eu gravo um vídeo. Olho pra câmera. E conto. Porque minha voz agora é a arma que eu nunca tive. E vou usá-la até o último fio de voz. E se você acha que tudo acabou aqui, bem, não acabou. Porque há 3 semanas recebi uma ligação. Era da advogada do Gerson. Ela disse que ele quer me ver, que tem algo para me contar antes da próxima audiência. Algo que pode mudar tudo. Eu pensei em recusar, mas a curiosidade, essa maldita curiosidade, não me deixou. Marquei o encontro. Em local seguro. Supervisionado. E quando cheguei lá, a primeira coisa que ele disse foi: Os meninos filmaram porque eu mandei. E meu mundo parou de girar.